Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Em vosso caminho anunciai, o reino dos céus está próximo. Curai os doentes, ressuscitai os mortos, purificai os leprosos, expulsai os demônios. De graças recebestes, de graça deveis dar. Não leveis ouro nem prata, nem dinheiro no vosso cinto, nem sacola para o caminho, nem duas túnicas, nem sandálias, nem bastão, porque o operário tem direito ao seu sustento. Em qualquer cidade ou povoado, onde entrardes, informai-vos para saber que ali seja digno. Hospedai-vos com ele até a vossa partida. Ao entrardes numa casa, saudai-a. Se a casa for digna, desça sobre ela a vossa paz. Se ela não for digna, volte para vós a vossa paz. Se alguém não vos receber, nem escutar vossa palavra, saí de lá, daquela casa ou daquela cidade, e sacudi a poeira dos vossos pés. Em verdade vos digo, as cidades de Sodoma e Gomorra serão tratadas com menos dureza do que aquela cidade no dia do juízo. Palavra da salvação. Queridos irmãos e irmãs, celebramos a missa votiva em honra à Santíssima Eucaristia nesta quinta-feira. Quinta-feira, onde nós recordamos, de fato, a instituição. Jesus, em seu desígnio de benevolência, se deu a nós como alimento. Hoje nós continuamos o Evangelho de São Mateus e existe uma grande ligação sobre a Santíssima Eucaristia e o Evangelho que nós acabamos de escutar. Por quê? Se nós pegarmos todo o Evangelho de São Mateus, que tem os seus discursos, os 5 discursos de Nosso Senhor, o segundo discurso que aparece depois do Sermão das Montanhas é o discurso sobre a missão. Se pegarem lá o capítulo 10º do Evangelho de São Mateus, Jesus ele tem compaixão das pessoas que eram como ovelhas sem pastores. A gente vê lá que o termo está como compaixão, né? Mas na verdade é como se fosse uma cólica interior de remoer-se por aquelas pessoas. Um amor tão grande, as entranhas de misericórdia, como também diz São Lucas. E Jesus, em seu desígnio de ver aquele povo sofrendo, então ele escolhe os 12. Os versículos mais para frente, no capítulo 10, Jesus chama os 12 para dar de alimento para aqueles. E agora, depois que Jesus instituiu os 12, e aqui nós começamos a ver uma estrutura de igreja. Jesus, ele chama, ele vê a necessidade, ele institui os 12 para os 12 ser igreja, para anunciar o reino. Mas os 12 têm várias instruções que eles precisam fazer. E hoje, o Evangelho, são essas instruções que os discípulos de Jesus precisam fazer.
Então nós vemos de que Jesus tem compaixão, Jesus institui para que os discípulos também façam ali o que nosso Senhor está pedindo, mas nosso Senhor não manda eles sem dar instruções. Jesus vai instruí-los. E a principal instrução que Jesus dá para os 12 é que eles não levem nada. Poderia ser uma certa contradição, né? Você vai para a missão, você vai para algum lugar, você tem que levar alguma coisa. Todos nós, sei lá, tem em Cuiabá, leva uma garrafinha d'água. E Jesus, ele vai falar para os discípulos não levarem nada. E o que significa esse não levar nada? Jesus ia deixar eles passar fome? Passar necessidade? Na verdade, nosso Senhor sabia muito bem que o sustento dos discípulos seria Ele mesmo. E aqui vem, né, a ligação com a Santíssima Eucaristia. O sustento dos discípulos, dos apóstolos, não era o que eles iriam fazer, não estava neles mesmos. Não estava no sustento físico, mas naquele a quem eles confiavam. E não tem como um apóstolo verdadeiro, um discípulo verdadeiro, anunciar alguém, sendo que ele nunca teve um encontro com aquele Senhor. E os discípulos vão e anunciam, mas não anunciam as suas próprias palavras, não anunciam os seus próprios pensamentos, não anuncia o seu achismo, eu acho isso. Os discípulos vão anunciar a palavra do próprio Senhor. Como São Paulo vai dizer, não sou eu mais que vivo, é Cristo que vive em mim. Vejam de que nosso Senhor foi instituindo os discípulos para que ali eles sejam instrumentos de sua paixão também. As pessoas vêm até os sacerdotes, os missionários, para pedir conselho. E de fato, eles vêm não pelo fato do homem que está aqui, mas pelo fato do sacerdote, que deve ser cada vez mais instrumento de Cristo. Não deve anunciar a sua palavra, mas a palavra de Cristo. Mas também, todos nós que aqui estamos, todos nós que iremos assistir à Santa Missa, também somos chamados a fazer esse desapego de nós. O esvaziamento. Cristo se esvaziou completamente, a sua kenosis total, ao ponto de se fazer alimento para nós. E nós somos chamados também a fazer esse esvaziamento. Não tem como um cristão ser cristão se ele não esvaziar as suas concepções e ser preenchido pelo próprio Cristo. Sem mim nada podeis fazer, diz no Evangelho de São João. Permanecei em mim e eu permanecerei em vós. E os discípulos foram e anunciaram, como conta o restante do discurso missionário, nós somos chamados constantemente a abandonar as nossas concepções que não estão de acordo com as concepções de Cristo. Não é o achismo. É se o Senhor quer, também quero. Isto é a fé católica, que muitos não compreendem. Por quê? Porque estão cheios. Cheios de egoísmo, cheios de prepotência. Eu sou o Senhor da minha vida. Não, nós não somos senhores da nossa vida. Tem um Senhor que se entregou para a nossa salvação.
eu devo me encher dele. Eu devo me consumir por ele. Eu devo comungar e comungar verdadeiramente, pedindo que, se ainda existe campos dentro do meu coração, dentro da minha alma, que ainda não quer que ele reine, Senhor, expulsa esse egoísmo, essa vaidade, essa prepotência, essa preguiça, essa soberba de não querer se submeter à tua vontade, Senhor. Em querer fazer as minhas vontades. A Santíssima Eucaristia, aquilo que nosso Senhor pediu para os discípulos, fazer isso em memória de mim. E os discípulos obedientes. É a mesma Eucaristia que São João, São Pedro celebrava, é que nós estamos celebrando. Supliquemos sobre nós a graça de sermos verdadeiramente discípulos de nosso Senhor. Um discípulo não anuncia a sua palavra, não vive uma vida desonrosa. O discípulo anuncia a palavra do seu Senhor, vive a vida do seu Senhor. É um enviado, né? É um missionário. E quantas pessoas ainda estão aí precisando de ser visitadas por verdadeiros discípulos de nosso Senhor. Aqueles que mostram o Cristo que vem para salvar, vem para ensinar, vem para dar a vida. Que nosso Senhor nos dê essa graça de nos alimentar do seu próprio corpo, para ali nós nos tornarmos verdadeiros discípulos dele. Que não seja mais nós que vivamos, mas que seja ele que vive em nós. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.